Que a paz e a bênção de Deus estejam presentes no seu dia e em toda a sua semana. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material, olha, fascinante. O capítulo 13 do livro de Provérbios. Para essa nossa conversa, eu me baseei em duas bíblias de estudo, a Roman e a Nova Almeida Atualizada. E a nossa missão aqui é mergulhar nesses conselhos antigos e ver o que eles dizem sobre riqueza, palavras, família, temas super atuais, né? Exatamente. E este capítulo, ele é uma coleção densa de máximas sobre o viver. Não é uma narrativa, sabe? São pares de versos que contrastam o caminho do sábio com o do tolo, o do justo com o do ímpio. A ideia é explorar como essas observações sobre a vida, escritas há milênios, ainda ressoam e, assim, nos provocam a pensar. A importância de ouvir. O primeiro verso é muito direto. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Isso já estabelece o tom, né? Focando em como a gente recebe conselhos e no poder do que a gente fala. Uhum. E o que é fascinante é que esse contraste. De um lado, o sábio, que ouve, aprende, que se aconselha, e do outro, o escarnecedor, que é orgulhoso e por isso mesmo vive em contenda, como o verso 10 vai dizer. Da soborba só provém a contenda. Nossa, que direto. A recusa em ouvir a repreensão é vista como uma rota direta para a ruína. O verso 13 diz: o que despreza a palavra terá de pagar por isso. E em contrapartida, o que teme o mandamento será recompensado. E essa ideia de temer o mandamento é interessante, porque temor pode soar como medo, né? Mas não é bem isso, certo? Não de forma alguma. A doutrina do sábio é descrita no verso 14 como uma fonte de vida. Então, ser ensinável não é um sinal de fraqueza. É o próprio caminho para se desviar das armadilhas da morte. O temor aqui é mais um respeito profundo, sabe? Uma reverência pela sabedoria que funciona. Entendi. E essa fonte de vida se conecta com o poder das palavras que você mencionou. Com certeza. O verso 2. Do fruto da boca cada um comerá o bem. Nossas palavras têm consequências, assim, tangíveis. Elas geram frutos. E o verso 3 é ainda mais forte. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. É uma ligação direta entre o autocontrole na fala e, a preservação da própria vida. Isso. Preservação da paz, da alma, da vida. A fala impulsiva é a porta de entrada para o caos. Agora, o tema do dinheiro e do trabalho também é muito presente no capítulo. E é aqui que fica realmente interessante, porque aparecem alguns paradoxos. Sim, aqui a sabedoria se torna bem prática. O verso 7 diz: a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Como assim? Fiquei um pouco confusa com isso. Esse verso nos força a questionar o que é riqueza de verdade, né? Talvez não seja só sobre o que está na conta bancária. Mas, ao mesmo tempo, o livro é super prático. Ele valoriza o trabalho honesto. Assim, o contraste do verso 4 é bem claro. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Mas a alma dos diligentes engorda. A diligência é diretamente recompensada, não tem mágica. E a origem do dinheiro importa muito. O verso 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Essa palavra vaidade é chave. No hebraico é hevel, que significa sopro, fumaça, algo sem substância. Então, a riqueza que vem de esquemas, de desonestidade, ela é como fumaça. Some. Entendi. Já que é construída com trabalho, pouco a pouco, essa tem fundamento. Ela permanece. Exatamente. E o capítulo também toca na questão da justiça. O verso 23 é incrível. Sim. Ele menciona que a lavoura do pobre tem muito mantimento, mas que ele pode ser consumido por falta de juízo. Pois é. E uma nota de estudo aponta que essa falta de juízo pode não ser do pobre, mas de um sistema de justiça falho que o oprime. Nossa, isso é muito forte. Mostra que o livro não é simplista. Ele reconhece a opressão. Sim, reconhece que a pobreza pode ter causas sistêmicas. E tem também a ideia de legado no verso 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos.
A perspectiva é de longo prazo, de gerações. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. É uma declaração de fé na ordem moral do universo, de que, no fim, as coisas se ajeitam. E se a gente conectar tudo isso, parece que o capítulo inteiro desenha dois caminhos distintos baseados no caráter da pessoa. Perfeito. As consequências são apresentadas como resultados naturais das escolhas feitas. Não é um castigo aleatório. É uma lógica de causa e efeito, né? Exato. Tem o contraste da luz contra a escuridão. No verso 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A luz e a candeia são metáforas para a vida e para a prosperidade. A do ímpio é temporária, é uma vela que queima rápido. E a da integridade contra a maldade, no verso 6. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transforma o pecador. A maldade é autodestrutiva. E claro, o verso 20 sobre as companhias. Anda com sábios e será sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido. É aquela história, né? A gente é a média das pessoas com quem a gente convive. É o princípio da osmose social. Nossas companhias nos moldam. Então, o que tudo isso significa? Parece que, para o autor de Provérbios, a vida não é aleatória. Existe uma ordem moral, onde a retidão leva à vida e a tolice à destruição. O verso 15 resume bem. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Exatamente. Áspero aqui dá a ideia de algo permanente, uma estrada de pedras que a própria pessoa construiu para si. Ok, agora vamos tocar num dos versos mais desafiadores e talvez mais mal interpretados. O verso 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo castiga. Esse é um ponto que exige cuidado, né? Muito cuidado. É crucial entender o contexto. As notas de estudo ajudam a gente a ver a nuance por trás da linguagem que hoje soa tão forte. E o que elas dizem? Porque a palavra vara hoje em dia é gatilho para muita gente. Compreensivelmente. O ponto principal não é o instrumento, a vara, mas o princípio por trás. O texto argumenta que a ausência de disciplina e correção é uma forma de negligência. E o autor equipara essa negligência a aborrecer ou odiar o filho. É uma linguagem muito forte, odiar. Por quê? Porque, na visão do livro, permitir que a criança continue num caminho de tolice, que a leva à miséria, à vergonha e, por fim, à morte, é não se importar com o destino dela. Entendi. Então a falta de correção é vista como uma falta de amor, porque não zela pelo bem-estar de longo prazo da criança? Exato. A disciplina, nesse contexto, é enquadrada como uma expressão de amor. Uma das notas enfatiza aqui: a disciplina física de uma criança nunca deve ser severa e deve sempre ser exercitada em amor. A motivação é tudo. O objetivo é guiar, corrigir e zelar pelo futuro. É uma perspectiva que foca na responsabilidade dos pais de guiar os filhos para um caminho de sabedoria, mesmo que isso envolva correção. Precisamente. E ao final desta nossa análise fica muito claro que Provérbios 13 é um mosaico de sabedoria prática. Ele nos lembra do peso das nossas palavras, do valor do trabalho diligente, Da importância de sermos abertos à correção. e de como nosso caráter, no fim das contas, define nosso destino. E talvez o pensamento final que este capítulo nos deixa para refletir seja este. Provérbios apresenta um universo onde as ações têm consequências diretas, quase previsíveis, né? A justiça leva a recompensa, a tolice a ruína. A questão que fica para nós hoje é: como a gente equilibra essa lógica de causa e efeito com as complexidades da vida real, onde a graça, o perdão, as segundas chances também desempenham um papel fundamental? Nossa, uma excelente reflexão para a gente continuar a pensar. Que Deus abençoe a todos